Povo de Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero aqui externar toda a minha gratidão a Deus pela primeira vez que posso estar aqui neste púlpito, também nesta igreja, para junto cultuarmos e adorarmos o santo nome de Jesus. Quero glorificar a Deus e também ser grato pela vida do pastor desta congregação, o pastor Valdomiro Ramos. Deus seja louvado pela sua vida. Glorificar a Deus pela vida do coordenador deste culto, também está aqui desta campanha, Marcos. Deus seja louvado pela sua vida. Glorificar a Deus pela vida do também companheiro do Ministério de Pregação, Diácono Carlos Henrique. Deus seja louvado. Eu tive o prazer de vir ministrar. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Já tive o prazer também de ouvir, auxiliar também desta congregação, Erivaldo. Deus continue abençoando. A todos os demais irmãos que fazem parte desse corpo de obreiros, Deus seja louvado pelas suas vidas, em nome de Jesus. Meus queridos, eu peço aos amados que abram as vossas Bíblias no tema desta campanha. Aleluia. Livro do profeta Ageu. Enquanto você encontra, está me acompanhando também nesta noite minha família, irmão Roberto, irmão Antônia, irmão Marcos Antônio, irmã Débora. Trouxe aí minha caravana para dar glória a Deus com a gente. Aleluia. São eles que estão orando, intercedendo por mim, jejuando, consagrando e dizendo: Deus, usa teu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Ageu capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o verso número 8. Glória a Deus. Ageu capítulo 1, do verso 1 até o verso número 8. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitares das vossas casas estucadas e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Podeis tomar o vosso assento, continue exaltando e glorificando o santo nome de Jesus. Queridos, o cativeiro babilônico foi Deus trazendo uma correção para o seu povo. O profeta Jeremias já havia profetizado que Deus permitiria o seu povo ser levado cativo pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e que este cativeiro duraria cerca de 70 anos. Deus permite que o seu povo seja levado cativo. O rei Nabucodonosor, ele vem sitiar a cidade de Jerusalém, a cidade ao qual estava o templo do Senhor. Ele sitia essa cidade por 3 vezes. Dessas 3 vezes, ele leva uma caravana de povos para a Babilônia. Nesta leva de povos para a Babilônia, nós também encontramos homens que foram usados por Deus lá dentro da Babilônia. Nós temos o profeta Ezequiel, nós temos o profeta Daniel. Profetas que foram levantados por Deus para profetizar dentro do cativeiro.
Nós temos homens que foram levantados por Deus para profetizar antes do cativeiro acontecer. Nós temos homens que foram levantados por Deus como profetas para profetizar dentro do cativeiro. E nós temos homens levantados por Deus para também profetizar depois do cativeiro. Quando Deus levanta homens para profetizar depois do cativeiro, é porque Deus entende e vê que quando Nabucodonosor levou o seu povo para a Babilônia, ele não somente fez uma transferência de um povo de um lugar para o outro, mas ele destrói a cidade. Neemias escreve que a porta da cidade estava queimada, os muros foram derrubados. Neemias, que também fazia parte deste povo que foi levado, ele estava no tempo do rei Artaxerxes, e ele também viveu, ele contemplou, ele pôde ver a glória do Senhor sendo retirada do meio do seu povo, e ele permitindo a destruição de Jerusalém, do templo, da cidade, e o seu povo estava em opróbrio, em vergonha. Dos profetas que Deus levanta depois do cativeiro, nós temos Malaquias e nós temos Ageu. Quando Deus levanta profetas antes, no meio e depois, Ele levanta antes porque Ele deseja alertar o seu povo. Deus levantou profetas como Jeremias, que profetizaram antes e também durante o cativeiro. Ele levanta antes querendo alertar o seu povo do perigo que está vindo. Ele levanta no meio para dizer que mesmo no cativeiro Ele continua com o seu povo. Ele levanta depois para dizer que mesmo vocês tendo pecado, tendo errado, tendo transgredido, eu continuo com vocês e quero restauração. É neste tempo que Deus levanta o profeta Ageu. Ageu é levantado como um profeta com uma voz de restauração. No verso número 1, no ano segundo do rei Dário, ou Dario, este Dário aqui não é o que foi levantado no tempo de Daniel, é outro. No 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, que foi o governador. Quando o povo volta para a sua terra natal, Jerusalém, o reino de Judá, onde está o templo, como não havia um rei, havia governadores. Governadores que lideravam o povo, e um desses governadores era Zorobabel, neste tempo do profeta Ageu. Zorobabel é levantado, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote. Então nós temos aqui dois líderes, um líder político e um líder espiritual. Alguém levantado por Deus para ser governador e alguém levantado por Deus como sumo sacerdote. Há uma palavra que é direcionada para esses dois homens e também para aquele povo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Precisamos voltar para Esdras. Esdras também fez parte deste movimento, deste cativeiro. Quando Esdras volta para reconstruir o templo, há homens samaritanos que também permaneceram na terra, que tentam impedir a levantes. E nesse tempo de Esdras, ele se limita somente a construir um altar. E passa-se tempo, e chega ao profeta Ageu, e o povo está desanimado para construir o templo. Por quê? Por causa das afrontas, por causa dos empecilhos, porque alguém não está acreditando, porque alguém não está confiando, porque alguém não está dando crédito. O povo está desanimado. O povo não está com força para reconstruir o templo, porque alguém se levantou. Mas olha a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas vem, versículo 3, veio pois a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós
esta casa há de ficar deserta, como o povo desanimou de construir a casa de Deus, reconstruir a casa de Deus, eles focaram em suas próprias casas, em seus próprios deleites, e esqueceram da casa de Deus. Isto é um alerta para o nosso tempo. Por quê? Porque em toda a Bíblia há um alerta para se colocar Deus em prioridade. Em todo tempo, em todo momento, Deus deve ser prioridade. Onde você estiver, onde você for, Deus deve estar em primeiro lugar. Deus deve ser o centro da sua adoração aqui nessa noite. Permita colocar Deus em primeiro lugar no seu coração, porque Ele já está em primeiro lugar. Como assim, pregador? Ele diz em Apocalipse que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o que nos faz distanciar da presença dEle é simplesmente tirar Ele de primeiro lugar do nosso coração. Mas se você não quiser adorar nessa noite, Ele continua sendo Deus. Se você não quiser colocar Ele em primeiro lugar, Ele continua em primeiro lugar. Mas se nessa noite você decidir e entender que Deus tem que ser a prioridade, se nessa noite você entender que Deus deve ser o centro do teu glória, o centro do teu aleluia, você vai levantar a sua mão nessa noite e vai dar uma glória para Ele, porque a presença dEle é real em nosso meio. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, mas veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas nossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Muitas vezes pensamos que não é chegado o tempo. Quando minha condição financeira melhorar, eu vou colocar Deus como prioridade. Vamos apelar um pouco. Quando eu tiver um carro confortável, eu vou fazer um esforço para chegar na igreja cedo. Quando eu tiver um trabalho que me possibilite ter uma renda financeira melhor, uma família melhor, eu vou me esforçar para fazer a obra de Deus melhor. Mas Deus está dizendo, independente da crise que você esteja vivendo, independente de como você esteja, independente se a sua casa está bem ou não está bem, independente se no trabalho está bem ou não está bem, independente se você vem para a igreja de carro, de bicicleta, a pé, Deus está dizendo: eu permaneço sendo, ou eu preciso ser prioridade na sua vida. Não espere chegar o tempo oportuno para você, mas entenda que chegou o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é agora. Deus te chama nessa noite para colocar Ele como prioridade na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amanhã eu me consagro, amanhã eu dou foco às coisas de Deus, amanhã eu faço o melhor para Deus. Amanhã eu me dedico mais. Amanhã. Enquanto o tempo de Deus é hoje. Glória a Deus. O tempo de Deus é agora. Aleluia. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é agora. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome dEle. A palavra do Senhor vem pelo ministério do profeta Ageu. Quando o profeta é levantado, é porque o povo está andando errado, irmão. Quando o profeta é levantado, é porque o povo está saindo dos caminhos do Senhor. Quando o profeta é levantado, é porque Deus quer corrigir, Deus quer trazer novamente para o centro da sua vontade. Deus quer, aleluia, Deus quer trazer uma correção. E quando Ele levanta Ageu, quando Ele dá esta palavra profética a Ageu, Ele está querendo restauração. Aleluia. É para vós tempo de habitar nas nossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. O povo estava focando em sua casa, o povo estava focando em si, e
Deus estava dizendo: eu quero prioridade para a minha casa. Aleluia. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Vamos ler do 6 ao 7. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. A mensagem de Deus, desse verso 5 até o verso número 7 é: olhem como vocês estão vivendo. Olhem como vocês estão vivendo. Será que estão vivendo na plenitude de Deus? Será que estão vivendo o 100% do que Deus quer para você? Será que está vivendo no raso ou está mergulhando nas águas profundas? Será que está vivendo no momento raso ou está vivendo em um momento onde você transborda da glória de Deus? Deus está trazendo uma mensagem de reflexão pela boca do profeta Ageu. Reconheçam, olhem como vocês estão vivendo. A bênção está sendo retida. Vocês têm semeado, estão recolhendo pouco. Vocês comem, mas vocês não sentem a fome passar. Vocês bebem, mas a sede não passa. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês recebem salário, mas recebem salário no saco furado. Por quê? Porque quando Deus não é prioridade, nada dá certo. Quando Deus não é prioridade, as coisas não vão dar certo. Quando Deus não é prioridade, a bênção fica retida. O trabalho não vai bem, a família não vai bem, não vai bem. Por quê? Porque Deus não está no centro. Mas quando Deus está no centro da minha e da sua vida, a bênção que está retida, ela é derramada sobre a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Se você nessa noite entender que deve colocar Deus como prioridade, a glória dele está retida no céu, não vai ficar retida até o final deste culto, porque você vai colocar ele como prioridade e a glória dele vai descer neste lugar de uma maneira sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O povo estava trabalhando, o povo estava fazendo o que costumeiramente fazia, mas como Deus não estava no centro, não estava fluindo. Para as coisas fluir, Deus precisa estar no centro. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Glória a Deus. O que Deus pede do povo: sobe ao monte, traz madeira e edifica a casa. E qual é a resposta de Deus? Dela me agradarei e eu serei glorificado. Quem é o crente que pensa só nas coisas terrenas vai dizer: o que eu vou ganhar, Senhor? Eu vou subir ao monte, eu vou trazer madeira, eu vou edificar a casa. O Senhor vai se agradar e vai ser glorificado. O que eu vou ganhar com isso? É porque ainda não entendeu que quando Deus se agrada e Deus é glorificado, Ele está estabelecendo um pacto de intimidade. Um pacto de intimidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O que Deus está dizendo é a intimidade que foi perdida, o relacionamento que foi perdido, a graça que foi perdida. Sobe a monte, traz madeira, edifica a casa, que eu vou me agradar e eu serei glorificado. Aleluia, está na hora de restaurar. É tempo de restauração. Está na hora de restaurar a glória que foi perdida. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nós continuamos no verso número 9. Olhaste para muito, mas esse que alcançaste
Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Cada um corre para o seu próprio deleite, sua própria vontade, e não prioriza a vontade de Deus. Se você observar os versículos, você vai perceber que no livro do profeta Ageu, Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque quando ele usa a boca do profeta Ageu, ele decide se apresentar como Senhor dos Exércitos, é porque ele está dizendo: eu sou todo poderoso. Eu sou Deus que manda nos exércitos celestiais, os exércitos terrenos e até debaixo da terra. Eu sou Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder na palma da minha mão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O povo ouve isso, e quando ouve as repreensões pela boca do profeta Ageu, verso número 12: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, a liderança, e todo o resto do povo, a voz do Senhor ser Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Vamos continuar 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Ele levanta o espírito da liderança e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Deus exorta, Deus corrige, o povo aceita a palavra. Quando o povo aceita a palavra e reconhece que Ele é Senhor dos exércitos, todo-poderoso, Ele levanta o espírito. Eu disse no início da mensagem que o povo estava desanimado, sem forças para prosseguir, sem forças para continuar. Só que quando aceitamos e entregamos nosso coração a Deus, entendemos a repreensão, colocamos no nosso coração, entendemos que Ele quer nos corrigir, porque Ele é Pai, Ele levanta o espírito. Ele levanta o espírito. Ele dá força para continuar. Ele dá força para prosseguir. Se você entrou aqui nessa noite com o teu espírito abatido, sem forças para continuar, você está com a mente bagunçada, toda embaralhada, e pensa que não tem mais jeito, Deus está dizendo: eu vou levantar o teu espírito nesta noite, e você vai saber que eu sou o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A mensagem do profeta Ageu, ou melhor, o livro do profeta Ageu tem 4 mensagens. Nesta ministração eu quero me render somente às 2 mensagens que Ageu prega. A mensagem do capítulo 1, do verso 1 ao verso 15, e agora do capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. No início do capítulo 2, Deus continua dando mensagem de exortação. Esforça-te, Zorobabel, esforça-te, tem de bom ânimo. Ele dá mensagem de ânimo tanto a Zorobabel, ou melhor, tanto a Zorobabel como a Josué. Isso. Ele dá mensagem de ânimo. Ele diz: permaneçam, se esforcem, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, o Senhor dos exércitos. Verso 5, olha o que ele diz no verso 5: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não tem mais. Deus está fazendo o povo lembrar das glórias do Egito. Que glórias? As glórias quando eles ficaram lá, não. Agora quando Deus tirou. Quando Deus tirou o seu povo das mãos de Faraó com mão forte. Quando Deus os conduziu pelo deserto como asas como de águia. Quando Deus permitiu uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Esse é o Deus que Deus está fazendo o seu povo se lembrar. Esse é o Deus que vai fazer com que o templo seja restaurado. É o Deus que está levantando o ânimo do seu povo. É o Deus que está dando graça ao seu povo. Verso número 6: porque assim diz o Senhor dos exércitos:
e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Essa aqui é para você dar glória bem grande. Minha é a prata, verso número 8, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou Deus que vou fazer a intimidade voltar. Quando a gente quer voltar a intimidade com alguém, o que a gente faz? A gente chega lá e muitas vezes a gente que foi machucado, a gente fica, eu vou esperar essa pessoa vir até mim. Essa pessoa vai vir até mim e a partir dessa pessoa o perdão vai ser liberado. Só que com Deus é diferente. Deus vai. A gente até quer ir e não consegue, mas Ele vai. Minha é a prata e meu é o ouro. Eu vou ajudar vocês nessa restauração. Eu vou ser o fiador. Eu vou ser aquele responsável por restaurar a intimidade. E como é que Ele faz isso? Verso de número 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória da última casa, a glória da última casa. Foca aqui comigo, foca aqui. No cenário da redenção, né? No cenário da história humana, o primeiro templo foi o templo de Salomão, templo rico, coberto de ouro. Esta glória da primeira casa foi perdida, e o verso número 9, verso número 3 diz: não é esta como nada em nossos olhos comparada com aquela. Deus está fazendo o povo lembrar do templo de Salomão, mas esta glória do templo de Salomão foi perdida, e vem um novo templo que está sendo reconstruído. Não tem as mesmas pérolas, o mesmo ouro, mas tem a presença de Deus. E no cenário da redenção, lá no jardim, compara o primeiro templo com o jardim, a glória de Deus, de uma maneira sobrenatural. Adão e Eva via na virada da tarde como enchia os olhos, como a glória era resplandecente. Foi a primeira glória, mas a glória que foi perdida, porque Adão e Eva pecaram. Esta glória foi perdida. E talvez a gente olhe para o jardim do Éden e diga: meu Deus, eu queria estar lá. Como seria bom estar no jardim do Éden? É o que Deus está fazendo o povo refletir. Vocês lembram do templo de Salomão? Esta não é nada comparada àquela. Deus está fazendo o povo refletir, o povo olhar para trás. Aí nós olhamos para Jesus. Olha que lindo, olha que chique. Eu estou perto de encerrar. Nós olhamos para Jesus. E assim como a glória do segundo templo, ou melhor, assim como a formosura do segundo templo não era tão grande como a do primeiro templo de Salomão, o Deus que se apresentava lá no jardim, Ele também não veio como se apresentava no jardim. Ele veio manso, humilde, montado em uma jumentinha. Ele entra em Jerusalém. Aleluia. Nós olhávamos para Ele e não havia quem o desejasse. Era o pior dos homens, homem de dores. E o povo está refletindo, olha essa comparação. O povo está olhando para o templo de Salomão. Está dizendo: nós desejamos estar lá de novo, naquela glória do templo, naquela virtude do templo. E nós olhamos para o jardim e dizemos: queremos estar lá. Queríamos estar lá onde a glória de Deus se manifestava de uma forma sobrenatural. Mas o verso número 9 diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. O primeiro templo era bonito. O Deus que se revelava do jardim era glorioso, era maravilhoso. E agora? O templo está caído, não tem a mesma glória. E o Jesus que se aparece, o Jesus que os judeus rejeitaram, por quê? Porque não tinha o cabelo loiro, não tinha o olho
nada é a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.